Fala galera do YouTube, aqui é o Thiago e eu tô aqui para mais um vídeo no canal Nerdtando. Hoje a gente vai falar sobre o Escolhido da Força e tudo sobre a profecia Jedi. Então vamos pro vídeo. A primeira coisa que eu vou explicar para vocês aqui é o que é a profecia, para depois dissertar sobre quem é o Escolhido da Força. Então vamos lá. A profecia em si, as palavras da profecia, né? Demoraram muito tempo para ser descobertas. Foi de grande esforço, já que as profecias eram antigas, eram de uma época Jedi muito antiga e muito antes dos eventos, dos filmes, das animações ou até mesmo dos quadrinhos. Porém, uma historiadora chamada Johnny Soluzar, da Nova Ordem Jedi de Luke Skywalker, encontrou informações do Grande Holocron, que é um Holocron que contém todas as histórias desde a antiguidade dos Jedi, e continha lá também a profecia. E ela fez um mini resumo. O resumo era: um Jedi virá para destruir o Sith e trará equilíbrio para a Força. Mas eu acho que a questão que mais pega as pessoas aí é: o equilíbrio para a Força não seria a coexistência do lado negro e do lado da luz juntos, e não apenas a existência do lado da luz? E aí a gente vai entrar no conceito do que é o lado negro, o que são os Sith. Bom, vamos lá. O que são os Sith? Segundo as afirmações do próprio George Lucas, que é o criador de toda essa saga e afins, os Sith nada mais são do que um câncer na força, um tipo de mal que está lá para usar a força para dominar, para destruir, matar. Essa é a verdadeira natureza Sith, ser um tipo de câncer na força, ser um tipo de prejudicial na força. Essa é a natureza Sith. Por isso, o real equilíbrio contém só o lado da luz, só o lado do bem, já que o lado negro teoricamente não existe na força em si, na aplicação da força. Mas aí você vai me perguntar: se toda essa profecia aí de quem é o escolhido, isso, aquilo, existe, quem é o escolhido então? Então eu vou dar para vocês as opções, você fala aí nos comentários quem você acha que é e eu vou te falar no final do vídeo. Bom, no caso, quando nós falamos do escolhido da força, a pessoa que é escolhida pela força para poder trazer o equilíbrio, nós temos três personagens que são principais na pauta, que é Rey Skywalker, mesmo que a maioria das pessoas não goste, esse foi o nome que ela adotou, não posso fazer nada, o nome dela é Rey Skywalker. Luke Skywalker também, isso, e Anakin Skywalker. São esses três aí que são, né, os três que disputam pelo lugar de o escolhido ou a escolhida pela força. E agora eu vou explicar certinho para vocês cada um, por que esse não é, por que esse é, enfim, fica aí. Bom, primeiro eu vou começar por ele, o cara dos dois sóis, Luke Skywalker. Não existem muitos motivos para o Luke ser considerado o escolhido pela força, já que ele não fez nada além de converter o Darth Vader para o lado do bem de novo. Então, tirando isso, ele não fez nada que provasse pra gente que ele era o escolhido pela força e que ele teve um papel tão importante como os dois outros que eu vou citar aqui para ser o escolhido da força. Então, mesmo que eu goste do Luke, mesmo que eu ache ele o personagem mais legal de Star Wars, ele não pode ser escolhido, não tem motivação pro Luke ser escolhido. Mesmo que em Rebels, naquele confronto do Obi-Wan Kenobi contra o Maul, o último confronto deles, o Obi-Wan tenha dito pro Maul que o Luke era o escolhido. Porém, eu pelo menos creio que
o Obi-Wan tenha se equivocado, já que ele acreditava que o Vader não tinha como voltar para o lado da luz, e isso fez ele crer que na verdade o escolhido era o Luke Skywalker, mas na verdade o escolhido era Rey Skywalker, ou Rey Palpatine, se você quiser chamar ela assim, ou só Rey, se você gosta do nome só Rey, pode ser. É muito interessante ver o que as sequels fizeram com a saga Star Wars, já que elas deram um novo gás para tudo aquilo, mas em momento nenhum elas citaram a antiga profecia Jedi. Em momento nenhum as sequels falaram que a Rey era escolhida. Ou seja, em momento nenhum em todas as sequels o sacrifício do Anakin foi invalidado. Em momento nenhum em todas as sequels falaram que a Rey era escolhida ou que ela iria trazer o equilíbrio para a força. Em momento nenhum isso foi citado. Podem haver histórias diferentes, mas a profecia se referia a ele. Óbvio, Anakin Skywalker. Já era de se esperar, na verdade. O próprio George Lucas já afirmou que o escolhido era o Anakin Skywalker, mas eu vou aqui trazer para vocês uma boa parte da história de por que ele é o escolhido, provas de que ele é o escolhido e tudo mais. Olha aí. A primeira prova que eu acho interessante de citar é um pouco mais sobre os estudos do Obi-Wan Kenobi sobre o grande Holocron e o que ele traz. Segundo o Obi-Wan, 19 anos antes dos acontecimentos de Uma Nova Esperança, Obi-Wan disse que em momento nenhum a profecia dizia que teria que ser necessariamente um Jedi que traria o equilíbrio à força. A única coisa que a profecia dizia era que o escolhido iria nascer e iria trazer o equilíbrio à força. Apenas isso. E para comprovar ainda mais essa teoria, nós temos os estudos do Darth Plagueis, que para quem não sabe é o mestre, o papaizinho do Darth Sidious, ou se você quiser chamar de Palpatine, tanto faz. Ele que passou sua vida inteira de Sith estudando midi-chlorians, que são o tipo de bactéria que conecta a gente com a força. Ele disse em um dos seus livros que poderia criar um ser Sith que seria tão poderoso que seria considerado uma divindade Jedi, com uma quantidade maior do que 20 mil midi-chlorians. E para fazer isso ele teria que conceber esses tais midi-chlorians em uma mulher. E ele fez esses experimentos 41 anos antes dos acontecimentos de Uma Nova Esperança. Ele fez esses experimentos, tentou implantar os midi-chlorians, e 9 anos depois ele soube, nos eventos de Ameaça Fantasma, que uma criança com mais de 20 mil midi-chlorians havia nascido. Qual era o nome dela? Anakin Skywalker. Porém, Plagueis dizia que a força era de rebater e responder. E ele descobriu que na verdade o ser que ele havia criado não era um ser semelhante ao escolhido, e sim o escolhido. E isso foi surpreendente, isso foi um marco na história de Star Wars, né? O nascimento de Anakin Skywalker, concebido pela força com mais de 20 mil midi-chlorians. E a prova final é a própria finalização da profecia, que é quando Darth Vader, ou Anakin Skywalker, mata seu mestre, imperador do Império Galáctico, Palpatine, acabando assim não só com a linhagem Sith, mas também com o seu próprio eu Sith, e assim se tornando o próprio equilíbrio, já que conseguiram uma vez ser um
respeitoso cavaleiro Jedi como Anakin Skywalker e também um temido Lord Sith, Darth Vader. Por isso, temos e chegamos à conclusão que Anakin Skywalker realmente é o escolhido pela Força. Se você quer mais confirmação, assista Clone Wars. Lá tem, principalmente na saga de Mortis, você vai ver toda a confirmação de que Anakin Skywalker é realmente o escolhido pela Força. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, deixa o like, tô pedindo com educação, deixa o like, se inscreve no canal. É isso, muito obrigado e até a próxima. Fui!